Irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma. E como todos os anos, a igreja nos apresenta, neste segundo domingo, a transfiguração de Jesus. E a palavra que quero pregar a vocês nesta manhã é aquilo que o salmista nos diz hoje. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Caminhar ou seguir adiante, mesmo quando a vontade é de desistir e de parar. A liturgia de hoje nos coloca duas situações como essa. A primeira, de Abraão, um homem já idoso, que na sua idade avançada, juntamente com sua esposa Sara, tiveram um filho, Isaque, fruto de uma promessa de Deus, a quem Deus disse, por meio de Isaque, farei de vós um povo numeroso. E de repente, este mesmo Deus que fez essa promessa e que lhe deu um filho, agora pede que ele caminhe em direção às terras de Moriá e lá ofereça em sacrifício o seu filho. A segunda situação são dos discípulos de Jesus, que tinham acabado de escutar o Mestre dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o açoitarão, o insultarão e o matarão. E depois de dizer isso, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva para uma alta montanha. Queridos filhos, pensemos um pouquinho como foi a caminhada desses personagens, tanto de Abraão com Isaque indo para o Monte Moriá, como de Pedro, Tiago e João indo com Jesus para o Monte Tabor. O que vai acontecer lá? E a caminhada desses personagens revelam também as nossas caminhadas. Quantas vezes também nós caminhamos com medo? O que vai acontecer? Os problemas, as dificuldades, as angústias que nos visitam todos os dias, faz com que a nossa vontade humana seja parar. Não aguento mais, não quero mais. Alguns até param, desanimam, desistem. Pensemos por um instante, por exemplo, e isso tem se tornado muito comum. Só essa semana foram 2 pessoas que eu tive a oportunidade de visitar, que vai lá fazer os seus exames de rotina e de repente ali descobrem um nódulo, descobrem um tumor, e aí começa a se fazer aquela bateria de exames, e de repente vem o diagnóstico e o tratamento. A senhora vai ter que fazer 18 sessões de quimioterapia. Pensemos numa situação como essa. É Deus pedindo para Abraão: sobe no Moriá e sacrifica o seu Isaque. É Jesus chamando os discípulos depois de ter dito: eu vou morrer. E ele diz: subam comigo para o Tabor. A vontade de dizer é: será que eu aguento? Será que eu consigo? Mas aí vem a palavra de Deus hoje, na segunda leitura, e diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E com essa palavra, enfrenta. E com essa palavra, sobe o monte.
E com essa palavra diz: eu vou vencer. E com essa palavra diz: eu não vou desistir. Com essa palavra diz: eu vou caminhar. E aí vai poder dizer como salmista: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Ou seja, é pela fé que caminhamos. É a fé que nos dá a certeza que no alto do monte aonde Deus pede o sacrifício, vai existir um anjo para dizer: abaixe a mão, porque Deus está aqui e Ele honra a sua fé. É a fé que nos faz caminhar e acreditar que no alto do monte, aonde na cabeça só existe o medo da cruz, que nós vamos conseguir olhar para Jesus e dizer: como o Senhor é lindo transfigurado. Queridos, nesse tempo quaresmal, a nossa conversão da fé precisa passar pela transformação do medo para a esperança. A ressuscitar em nós a esperança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? A todo instante nós somos acometidos por situações e informações que geram medo e desespero. Eu não sei se vocês são assim. Talvez vocês já tenham tomado essa postura, eu há algum tempo já tomei. Eu sou muito seletivo nos meios de informação. Eu elejo 2 ou 3 noticiários, um ou outro instrumento de notícia escrita, tudo online, obviamente, não? E passou disso, eu já não assisto mais vídeo nenhum, eu já não fico buscando, pesquisando coisas nenhuma. Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo pessoas se perderem por desespero. O medo tem dominado. O medo não tem deixado as pessoas caminhar, o medo não tem permitido que as pessoas avancem, o excesso de informação. Claro que eu não estou falando de você, mas de alguém que você conhece, que começa a sentir uma dor no dedinho do pé, já senta na frente de um computador e começa a fazer pesquisa, e em menos de 2 horas já dá o diagnóstico: eu vou morrer. Pois eu digo, se Deus quiser, você vai morrer com esse dedinho no pé. Se Deus quiser. E com todos os outros órgãos do seu corpo. Mas esse medo, essa angústia, esse desespero, que leva as pessoas a já não acreditarem em mais nada, a já não quererem mais caminhar. E aí você chega e você vai conversar com essa pessoa e diz assim: o que está acontecendo? Ela diz: nada. Nada. Até ontem estava contente e sorridente, aí agora do nada veio essa tristeza. Não foi do nada, foi do entrar neste caminho, do entrar nessa gana de um excesso de informação que faz com que você se esqueça de que Deus é por você, Ele não é contra você, Ele é por você. E se nós não tomamos cuidado, queridos filhos, as palavras, as situações, os acontecimentos deste mundo vão roubando de nós essa informação. E quando nós nos esquecemos que Deus é por nós, aí então o medo nos domina, a insegurança nos domina, e já não conseguimos mais caminhar. Olhemos para o exemplo de Abraão.
Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto ama, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu hei de te indicar. Mas sacrificar o meu filho? Mas quem está pedindo isso? Deus. Então, se vem de Deus, Ele vai dar um jeito. Se é Deus quem está me pedindo, isso vai terminar bem. Eu dizia na missa aqui ontem, essas frases prontas de Instagram, né? Mas tem uma que diz assim: no final, tudo acaba bem. Se não acabou bem, é porque ainda não é o final. Se não está bem, é porque ainda não é o final. Padre, mas isso parece uma coisa assim, né? Meio boba. Não, isso é fé. Com Deus, tudo, absolutamente tudo, termina bem. Quer uma prova disso? A cruz. A cruz. A cruz parece a derrota de Deus. A cruz parece a derrota da humanidade. A cruz parece o fim de tudo. De repente, 3 dias depois, o que acontece? Aquele crucificado ressuscitou. É assim que Deus age. Deus só precisa que eu e você, como Abraão, como Pedro, Tiago, João, ouçamos a voz dele que diz: não pare, caminhe, sobe o monte, chorando, com angústia, passando por apertos, mas caminhe, não pare, não desista, anda na direção daquilo que Deus te pede. E lá no final do monte, no Moriá, estava lá o anjo de Deus para dizer para Abraão: não levantes a mão contra o teu filho, eu vi a tua fé. Lá no Monte Tabor, estava lá Jesus, lindo, transfigurado, radiante, pleno de luz, para dizer para os discípulos: a imagem da cruz não é nada perto dessa imagem linda que vocês estão vendo agora. Ou seja, queridos filhos, se confiarmos que Deus é por nós, as situações deste mundo não vão nos fazer parar. Se confiarmos que Deus é por nós, as notícias, os diagnósticos, os problemas de família, os problemas com os filhos, o problema no trabalho, o problema nos relacionamentos, não vão ser suficientes para parar os filhos de Deus. Que você possa sair dessa missa hoje e viver este dia e essa semana com essa certeza: assim como Deus na vida de Abraão, assim como Deus na vida dos discípulos, é Deus também na nossa vida, que nos diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Amado, amada de Deus, eu não sei o que tem se levantado contra você, mas eu sei que tem muita gente se levantando. Muitas situações estão se levantando. Algumas maiores, outras menores. Alguns estão vivendo momentos de extremo desespero. Outros estão começando a ficar angustiados. Eu não sei qual é a situação difícil pela qual você passa, embora eu tenha certeza que uma você passa. Eu não sei o que está contra você, mas eu posso afirmar que Deus está a favor de você. E se Ele é por você, não se preocupe com o que se levantar contra. Não existe neste mundo nada e nem ninguém maior do que Deus. Não existe. E se Ele é por nós, pode o mundo inteiro ficar contra nós,
o mundo não prevalecerá. Nada irá destruir os filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio